como gerir a geração Z. Essa nova geração chegou no mercado com uma energia diferente, bem mais conectada, questionadora e com uma relação completamente nova com o mercado de trabalho. Mas junto com tudo isso vem também os desafios. Como engajar esses jovens? Como se comunicar de forma eficaz e principalmente como liderar sem perder a essência humana. Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Vozes que Empoderam. Eu sou a Carla Petrelli e aqui falamos sobre o autoconhecimento, tecnologia, comunicação, liderança e marca pessoal. Se esses assuntos fazem sentido para você, já curte esse vídeo e se inscreve agora no nosso canal para não perder os próximos episódios. O tema de hoje é sobre algo que está mexendo com o mercado de trabalho e desafiando muitas lideranças. Para essa conversa, eu recebo uma mulher que entende profundamente de liderança, tecnologia e transformação. Driele Cancela, diretora da área de TI e inovação, que lidera equipes multigeracionais e vive na prática esse novo cenário. Dri, seja muito bem-vinda! Obrigada, Carla. É um grande prazer estar aqui no teu podcast, e é um assunto que me fascina. Eu estou muito feliz aqui com o convite. Obrigada. Que bom, Andri, que bom. E aí, conta um pouquinho de como é essa sua trajetória na liderança, antes da gente até entrar nessa questão da geração Z. Como surgiu a liderança para você? Então, Carla, eu trabalhei desde sempre na TI, né? Tenho formação em tecnologia, então comecei na área como analista mesmo, né? Programadora, e foi uma coisa meio natural, né? Já tinha uma liderança nata, então apareceu uma parte de liderança de equipe mais técnica, e me chamaram para coordenação, e fui para gestão, e tô aí até hoje. São 20 anos de carreira, e desses 20, acho que eu tô uns 13 na área de gestão. Então, é um assunto que me fascina muito por causa da relação com pessoas, né? A gente sempre tem alguma coisa para aprender, uma novidade, muito legal. Não, e o legal é que você sempre se destacou realmente nisso, né? Eu me lembro quando a gente trabalhou juntas, a gente trabalhou juntas, né? Você sempre foi uma referência, principalmente com a integração que existia dentro dentro da sua equipe, dos seus times que você liderava e tudo mais. E aí, falando um pouquinho agora desse novo desafio da geração Z, né? Como que você vê essa geração no mercado de trabalho? Carla, essa é uma geração completamente diferente do que a gente viu, né, anteriormente no mercado. E é muito diferente a relação deles com o trabalho, né? Porque é uma geração que já nasceu digital. Uhum. Quanto a gente foi aprendendo, né, e as nossas relações, tanto humanas quanto o trabalho eram de uma forma, essa geração agora entrou para o mercado de trabalho e eles têm uma lente completamente diferente da nossa. Então, desde da relação com o trabalho no sentido deles quererem uma flexibilidade maior, né, dentro da rotina deles, eles colocarem o trabalho também dentro de um equilíbrio maior entre a vida pessoal e o trabalho, e também tem a questão do propósito, né? É uma geração que é um pouco diferente para a gente conseguir engajar, né? Trazê-los para, né, para as entregas, para o propósito. Então, é sempre um desafio, porque a gente tem que se colocar no lugar deles, né, para conseguir desenrolar essas relações. Uhum. E como que você vê a questão do choque cultural mesmo, né? Nem é cultural, são os choques de gerações, né? Quando você tem uma parte do seu time que é uma geração mais analógica, que veio do analógico, né? Então, é diferente, né? Com essa nova geração. Como que está sendo essa integração, conciliar essas duas gerações, né? Como que está sendo esse desafio? É um desafio mesmo, Carla, porque nós lidamos com pessoas, né? A AI veio aí, mas ainda é uma. São pessoas. Ainda a gente tem a parte humana muito forte, né? E são muitas situações que são diferentes. O ponto de vista, né, das pessoas é muito diferente conforme as relações, né? Eu tenho 20 anos de carreira aí e eu participei, né, de gestão com os baby boomers. Eu sou millennial, agora
tem o pessoal aí da geração Z, então a gente tem um choque cultural. E eu acho que o segredo de tudo é a gente tratar todo mundo como gente mesmo, a gente conversar, todo mundo ouvir o ponto de vista do outro, né? E ter empatia e conseguir conciliar situações no dia a dia aí conforme o que cada um tá buscando. Tá. E na sua visão, quais são os maiores desafios em liderar essa geração? Que realmente muda na forma de conduzir e motivar esses novos talentos? Eu acho que essas pessoas mais jovens, eles ainda precisam de uma comunicação mais clara ainda do que a gente tinha, porque quando a gente era mais jovenzinho, a gente tinha um outro ambiente de trabalho, a gente ia presencialmente todo dia, tinha essa relação de exemplo muito mais forte. E agora na tecnologia, principalmente, né, que eu falo pelo meu dia a dia, tem gente que nunca trabalhou presencial. Então, muitas coisas que não eram ditas precisam ser ditas hoje em dia, né? Então, desde, puxa, você tem que abrir a câmera. Então, às vezes alguma coisa que a gente pode falar para evitar algum problema. Então, assim, eu acho que a parte da comunicação, ela tem que ser mais clara e efetiva. A questão do propósito também, né? Como que a gente engaja essas pessoas também, né? E como que a gente também se coloca no lugar deles, né, para entender quais são os desafios deles, né? Então precisa de um feedback constante, muita conversa, assim, e eu acho que carinho, né? Porque a gente tem uma geração ali que eu acho que tá sendo acolhida agora e às vezes é incompreendida. Talvez isso que você falou agora assim, me trouxe nesse momento, inclusive, um insight, né? Porque o que eu vejo? Até porque eu tenho jovens em casa, né? Tenho 4 filhos, né? E estão bem nessa linha mesmo. E eu vejo uma diferença até muito grande daquilo que a gente ensina, né? A gente ensina comprometimento, a gente ensina responsabilidade, e para a gente tem um direcionamento diferente de como eles interpretam isso, né? Graças a Deus, assim, os meus filhos são comprometidos, né? Tem o seu quê de geração, que às vezes até conversa com professores, com outros colegas, que falam, não, isso pega mais leve que isso é da geração, né? Essa nova geração tem essa pegada diferente, mas talvez a questão de acolher com carinho que você citou faz sentido para mim, porque a maioria dos pais, talvez, por uma questão de geração mesmo, a gente, né, antigamente, assim, na minha época, minha mãe trabalhava em casa. Minha mãe cuidava dos filhos. A minha geração, não. Na minha geração, a mulher trabalha fora, o homem trabalha fora. A gente, né, ficou muito tempo fora de casa e talvez, eu acho que não é isso, tá? E, assim, não é para ter culpa, não é nada disso. É uma situação, é uma nova era, na verdade. Talvez esses adolescentes tenham ficado um pouco mais carentes desse controle, porque, querendo ou não, a gente tinha lá uma educação que era bem rígida, né? Sim. A gente já não é tão rígido mais, eu falo por mim, né? A gente tem já as suas exceções, já dá aquele jeitinho, não, isso aqui eu consigo tolerar, isso aqui eu consigo permitir, e às vezes é porque a gente permite mesmo, às vezes é por um sentimento até de culpa, às vezes, né? Puxa, eu não tive tão presente, então acho que isso aqui dá para relevar, né? Sim. E aí eles cresceram realmente, além de mais soltos, né? Com mais liberdade, porque a gente queria liberdade, a gente acaba dando liberdade. E também por uma questão digital, porque a gente não tinha acesso à quantidade de informações que essa geração tem, né? É bem diferente isso, né? Então, eu acho que isso que você falou faz total sentido. Esse acolhimento, esse cuidado, esse carinho, eu acho que é muito interessante, viu? E assim, a empatia não é só a gente se colocar no lugar deles com a nossa lente, porque a gente Sim. viveu outra coisa, né, É cara? outra realidade, né? E a gente pensar na realidade deles, que é completamente diferente da nossa, né? Que esse monte de informação que você comentou e tem. Exposição na rede social. Nossa, são coisas que a gente não vivenciou Não. na nossa criação, então é muito diferente. Então a gente tem que ter essa, né, esse carinho mesmo, essa empatia com eles. Não, eu acho que o que você falou faz total sentido, né? E é isso que a gente tá falando. Até assim, ó, a questão de rede social nessa época não tinha, Não. né? Ou se tinha, era muito pouco, não tinha o alcance que tem hoje. Hoje, qualquer respiro, qualquer espirrada que você dá,
no meio do povo. Qualquer coisa vira notícia, né? Tá, e todo mundo tem acesso, né? Sim, Então, a pressão que eles têm é muito maior. e eu Né? acho que isso influenciou diretamente na forma de ser, né, dessa nova geração, porque você ter tudo online na hora deixou as pessoas mais imediatistas. Sim. A gente talvez perceba isso porque a gente viveu uma outra era, mas eles não, eles nasceram assim. Então você tem o Uber ali que você já chama, é instantâneo. Você vê, antes a gente tinha que esperar um táxi ou, né? Ou pegar um ônibus que ficava, às vezes, dependendo de onde você morava, horas para chegar esse ônibus, né? Exatamente. Então... O pessoal, assim, tá vivendo uma realidade diferente da nossa. Então, a gente, às vezes, não se coloca no lugar deles porque eles não tiveram uma outra vivência, né? E é isso que você falou, de você colocar com o olhar deles, esse verdadeiro sentido da empatia, né? Não com o nosso olhar, porque o nosso olhar é da nossa geração, Sim. que não reflete a realidade, né? Não. E eu acho acho que isso que faz... aqui tá a chave da gente conseguir se entender. Você conseguir entender que ele é diferente de você. E todo mundo se complementa e eles têm muito a ensinar a gente também, né? Nesse sentido de ensinar, o que você vê que essa geração está ensinando pra gente? Porque eu acho assim que toda nova geração, ela vem para nos desafiar, né? Eu vejo em casa, assim, eu brinco, né, para quem tem filhos e tudo mais, que, quando é pequenininho dá trabalho, não sei o que e tal. Eu falei, calma, gente, ele tá crescendo, agora a gente vai para a segunda fase é como se fosse um videogame, né? A gente tá indo para a segunda fase, e cada ano que passa, essa fase vai ficando mais difícil. Então não pense que quando ele ficar mais velho vai ficar mais fácil, porque não, os problemas vão ser muito mais graves, vai ser muito mais difícil de resolver, você não vai ter controle da situação, então é sempre para desafiar a gente, né? Como que você vê, o que eles estão ensinando aí pra gente? Você tá rindo, mas é desespero, né, amiga? Eu tô falando conhecimento de causa. Então, eu acho que muita coisa eles estão ensinando pra gente. Eu acho que a relação deles com os bens de consumo, né? A gente, na nossa geração, até as gerações mais antigas, a gente tinha a necessidade de ter as coisas, de acumular. Eu quero comprar um carro, eu preciso comprar isso, eu preciso juntar dinheiro, eu preciso fazer isso. E muitas vezes, talvez até, muita gente já ficou doente nessa, né? E A burnout. gente até foi ensinado a ter um pensamento, um mindset de uma maior ambição. Sim. Para eu ser alguém, eu preciso ter, né? Então, eu preciso ter uma casa boa, eu preciso ter um carro bom, preciso ter um cargo bom, né? Um bom cargo no meu emprego ali e tudo mais, né? Essa geração já é diferente, ela não dá valor para algumas coisas que a gente dava antigamente, né? Os valores são diferentes. E aí eles querem poder fazer as coisas, as experiências. Então, eu não preciso de um carro, ter o carro. Eu posso poder me locomover. Então, pego um Uber. Então, de alguma forma, eu acho que isso é uma reflexão. Não estou falando o que é O que é melhor ou certo o ou que errado, né? Não é por aí. Exatamente, mas assim, que a gente pode pensar diferente ou talvez entrar num equilíbrio, né? Uhum. E eles são mais desapegados com os bens materiais, eles querem poder fazer as coisas, a relação deles também com o trabalho, né? De ter uma flexibilidade, né? De às vezes ser mais produtivo, em vez de ficar lá, né? As horas às vezes, que não são produtivas. E também tem a questão também deles terem um equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, né? Então, eu acho que nesse novo chip aí deles, eu acho que tem umas evoluções nesse sentido, né? Mais sustentável a vida deles, né? E faz todo sentido, porque é isso que você falou, né? Não tem o certo e o errado, são educações e épocas diferentes, né? E a gente vê hoje, né? Quanta gente não tem o burnout, né? Principalmente a gente aqui, mulheres, então nem se comenta. Por quê? Porque talvez a gente não saiba equilibrar, né? Essa questão entre aquilo que eu preciso em termos de qualidade de vida e o trabalho, né? Às vezes eu foco tanto no trabalho que acaba adoecendo de outra forma, me cobrando de outra forma. E eu vejo que essa geração, ela é mais leve, né? Mais leve, você falou de culpa, né? E eu acho que eles não carregam essa carrego. culpa já na saída, que nem a gente. Que nem a gente. Eu preciso disso, disso, disso. E isso é muito legal. Acho que é um bom aprendizado pra gente ter com eles. Né? Eu acho que é bem por aí mesmo, né? E a questão
de produtividade que você falou também, eu acho que faz todo sentido. Eu entreguei rápido, com qualidade, e agora eu quero meu tempo. É estranho ainda para as empresas, acho que as empresas Sim. precisam aprender e se adaptar e tudo mais, mas eu acho que é um caminho meio que sem volta, né? Porque a geração é essa, né? A geração é essa. E logo eles estão aí no comando total, né? Agora a gente tá nessa transição de gerações, né? Assim como teve Baby Boomer para Millennial, a próxima já vai vir a geração Z aí para comandar de uma forma diferente do que a gente tá habituado, né? E como você vê essa geração aí liderando esse futuro? Como você imagina o futuro da liderança? Olha, essa é uma incógnita, né? Pergunta difícil, né? Essa é difícil. Porque eu acho que, junto com as evoluções, né, que a gente comentou, acho que às vezes também tem algumas coisinhas que eles precisam trabalhar, né? Às vezes o tempo ajuda muito a gente a amadurecer as coisas, e eles ainda são muito imediatistas por causa, eu acho que principalmente do que você comentou aí, desse volume de informação, de você viver em um dia o que talvez a gente vivesse em uma semana Uhum. anteriormente, né? Então, às vezes, talvez eles precisem elaborar um pouco mais essa questão de maturidade, né? Mas eu acho que tudo é adaptável, eu acho que o pessoal vai vir com tudo aí, né? Eles estão aprendendo, é uma geração muito nova e tem esse amadurecimento aí, eu acho que vai dar super certo. Ai, que bom, que bom. Que conversa inspiradora, Adri. Muito bom falar com você, pegar toda essa experiência, essa troca, né, de vivência que você tem com essa liderança. É muito importante até para saber para que rumo que a liderança tá evoluindo e tudo mais, né? E no final das contas, liderar a geração Z é uma forma de reaprender até liderar nós mesmos, né? A gente, de repente, acertar o rumo das nossas vidas, né? Com certeza, a gente ressignificar muitas coisas, né? A gente Sim. aprender com os mais jovens, e eu acho que isso faz parte da vida, né? Até você estava falando dos seus filhos, a gente pensa em família, nas novas gerações, no trabalho. Então é muito, muito legal a gente falar também desse assunto, né? Eu agradeço pelo convite, foi maravilhoso estar aqui. Que bom, André. Eu que eu agradeço, assim, imensamente. Obrigada, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Carla, uma honra. Muito bom. Perfeito, gente. E você que está nos assistindo? Como tem sido a sua experiência com a geração Z? Quais mudanças você percebe na hora de trabalhar, comunicar e liderar? Conta pra gente aqui nos comentários, compartilhe esse episódio com uma amiga líder e lembre-se, o futuro do trabalho é colaborativo, diverso e humano. Até o próximo episódio do Vozes que Empoderam.